Lugares abandonados podem ser extremamente assustadores. Teias de aranha e... blá, mas eles são quase sempre fascinantes. Se você adora lugares abandonados, assista a este vídeo. Vou levá-lo em uma viagem pela Estrada da Memória. Ou devo dizer... Estrada da Memorabilia? Não deveria. Em um local não conhecido publicamente, em algum lugar no meio da França, fica um castelo antigo e deserto. Mas este não é um castelo antigo qualquer. Essa extensa propriedade já pertenceu a uma pessoa que não sobreviveu ao desastre do Titanic. O castelo foi recentemente descoberto por um explorador urbano que postou um vídeo dele. Isso quebrou a internet. Pessoas ficaram incrédulas com a aura estranha do local. Uma olhada dentro de sua história ajudará você a entender o porquê. O castelo, de estilo neo-renascentista, foi construído em 1868, mas foi ocupado pelo joalheiro norueguês Engelhard Cornelius Elstby no final do século XIX. Ele se mudou com a sua família de esposa e 5 filhos para começar de novo. Você entra no castelo pelo saguão, que parece estar preso no tempo. Além de uma camada espessa de poeira na escada, você encontrará a boneca da filha de Engelhard em um carrinho antigo. O castelo tem inúmeros quartos e até um salão de costura. Sua condição não é a melhor hoje, com papéis de parede rasgados. Ainda assim, você pode observar cenas estranhas enquanto caminha por ele. Uma mesa de jantar, ainda com louça de porcelana requintada, aparentemente esperando que seus donos voltem para casa para uma refeição. Com certeza parece assustador, mas sua história o torna ainda mais atraente. Afinal, Engelhard e sua filha, Helene, embarcaram em uma jornada para a América. Eles tinham passagens para o Titanic. Helene conseguiu sobreviver entrando em um dos botes salva-vidas, mas Engelhard nunca chegou em casa. O castelo é o que sobrou da história deles. Como a mansão que acabamos de ver, alguns lugares sem donos escondem itens que provavelmente deveriam estar em museus, como esta casa, com antigos relógios de cuco e bonecas do século passado. Ou carros antigos, esses modelos raramente são vistos rodando hoje em dia. Ou lindos carrinhos de bebê antigos. Uma casa até tinha um jornal com mais de 100 anos. É melhor alguém coletar essas coisas antes que o tempo as destrua. E essa casa vazia e negligenciada? Seu dono deixou um enorme modelo de ferrovia construído em seu porão, assim como os itens que ele havia usado para construí-lo espalhados por todo o lugar. Não consigo nem imaginar quanto tempo ele levou para construir tudo. Agora, seguindo em frente com a nossa jornada, digamos que você esteja dirigindo pelos arredores de Nova Jersey, quando de repente se depara com uma construção estranha. Você pode até verificar o seu GPS para ver se está realmente nos Estados Unidos, ou se de alguma forma se teletransportou para o Antigo Egito. O edifício em si parece um antigo templo egípcio construído a partir de pedras com a cor de areia. Após entrar, suas suspeitas de estar em outro lugar podem ser confirmadas. A primeira coisa que você vê é uma estátua de um faraó. E não se esqueça de andar como um egípcio. No que diz respeito à história, o prédio era um antigo pet shop transformado em uma pizzaria com tema egípcio. Sim, eu deveria ter mencionado as colunas com hieróglifos circulando o prédio. Eles dão um toque extra ao lugar. A empresa era para ter sido chamada de Pizza Touch, mas no meio das reformas ficou sem dinheiro e abandonou a ideia. O lugar está bastante bem preservado, apesar de ter sido abandonado. Em outro local não revelado, perto de uma rodovia na Espanha, fica um pequeno grupo de casas de luxo desabitadas. As casas são mais como mansões de 2 andares de altura e cheias de balcões de mármore e madeira de alta qualidade. Um explorador urbano decidiu visitar o local e entrou em várias dessas casas, mostrando o estado atual das construções. Como você pode ver, a maioria foi tomada pela vegetação ao redor. Os pisos estão inundados e algumas têm grafites pulverizados sobre suas paredes. Cada uma delas foi construída com um terraço impressionante para os proprietários desfrutarem de um ótimo clima. O exterior das casas ainda está perfeito, o que dificulta acreditar que elas estejam desertas. De acordo com o explorador que as encontrou, estão vazias desde 2008. A empresa que construiu as casas faliu e desistiu do projeto em sua fase final. Que final triste, hein? Agora, se um condomínio de luxo abandonado pode despertar muita atenção, imagine uma cidade deserta inteira. Varosha, uma cidade fantasma localizada no Chipre, tem sido negligenciada desde meados da década de 1970. E até alguns anos atrás, as pessoas não podiam visitá-la. Mas quando o país abriu as portas da cidade novamente, muitos exploradores correram para viver a emoção de caminhar pela cidade vazia. O local é incrível.
Imagine, milhares de edifícios, supermercados, piscinas e empresas comerciais perfeitamente alinhados, todos presos no tempo. No aeroporto local, você ainda encontrará aviões com seus pneus furados e móveis, deixados exatamente como estavam na década de 1970. Varosha costumava ser uma famosa cidade turística popular no passado. Em seu auge, atraía mais de 700 mil turistas todos os anos. Estrelas de Hollywood e bilionários de todo o mundo povoavam a cidade durante o verão. Mas hoje ela está em silêncio. Sem ninguém, não há barulho de trânsito, nem conversa, nada. A cidade também está altamente deteriorada pelo tempo e pelo clima. Em Miami Beach, você encontrará um hotel luxuoso, mas vazio, que já recebeu um show dos Beatles. No final da década de 1950, era um local de referência para celebridades como Frank Sinatra e até John F. Kennedy. Hoje, o resort de Deauville está vazio e abandonado. O hotel foi fechado em 2017, depois que um incêndio danificou algumas das estruturas do prédio. Os proprietários simplesmente decidiram deixar o hotel como estava, com seus móveis e apetrechos ainda dentro. A entrada principal e o saguão têm o ar dos anos 50. A cozinha ainda está equipada com louça e talheres. Os banheiros têm as separações e secadores de cabelo. Pode-se encontrar chaves eletrônicas de quarto deixadas pelo chão. O principal salão de baile do hotel era onde a magia costumava acontecer. Em 1964, os Beatles se apresentaram lá. Isso levou milhares de fãs sem ingressos a ficarem do lado de fora, esperando para ter um vislumbre da banda. Deauville pode ter sido uma grande parte da história cultural americana, mas hoje nada mais é do que uma construção abandonada. Agora, sem dúvida, alguns dos lugares mais assustadores do mundo já foram parques de diversão no passado. Parques de diversão normalmente trazem muita risada e alegria, mas não esses. Nara Dreamland era para ter sido a Disneylândia do Japão, mas o projeto fracassou e o lugar foi demolido. Mas como seria se ainda estivesse de pé hoje? Seria habitado por eras úmidas e pássaros assustadores. Para entrar, você precisaria atravessar uma ponte levadiça e ir em direção a um castelo de cor pastel. Seu coração bateria mais rápido do que o habitual quando você passasse por uma montanha-russa coberta de nevoeiro. Aquilo era para ser o Matterhorn? Sim, tudo sobre o lugar sugeriria que você não deveria estar lá. Ainda assim, você ficaria muito curioso. Jogados no chão do parque, você veria rolos de ingressos e bichos de pelúcia desfigurados. Gostaria de entrar em um restaurante vazio? Pareceria bizarro com mesas e bancos ainda no lugar. Passeando pelo que já foi uma loja de lembrancinhas, você veria prateleiras vazias e um caixa eletrônico antigo. Eu diria que é melhor você sair antes que alguma coisa saia do meio da parafernália que sobrou. Agora, se eu falar Joyland, o que você imagina? O nome diz tudo, não? Mas se você decidir visitar Joyland hoje, aposto que sentirá medo. Em Wichita, Kansas, você encontrará um parque temático outrora famoso e agora vazio, cheio de lugares assustadores. Um escorregador azul pálido no meio de uma floresta? Sim. Armazéns vazios que parecem ter saído direto de um filme de terror? Com certeza. Um trem fantasma que parece realmente maluco? Pode apostar. Mas se você visitar o lugar em um bom dia ensolarado, eu diria que o parque é assustador, mas que ainda tem alguma beleza. Joyland foi construído no final da década de 1940 e tem uma aura antiga que combina bem com a atmosfera de abandonado. Veja essa roda gigante amarela enferrujada com uma bilheteria na frente. Ouso dizer que é quase charmosa. Quem sabe, talvez Stephen King tenha se inspirado por essa história quando escreveu seu famoso livro Joyland?